Opa, tudo bom? Antes de começar o vídeo, quero agradecer porque a gente bateu a marca de 1000 inscritos. Muito obrigado a todos. Agora bora pro vídeo. Monta em seu cavalo até sua nova em comum escola. Ele refletiu sobre sua vida. E como sempre disse que nunca mais teria de ir à escola, ele prometeu a si mesmo que não precisaria mais ler e ir às aulas e se submeter ao estresse severo dos professores. Como resultado de sua reflexão, ele se matriculou em outra escola. Ao se aproximarem da escola ao Arlong, o informa que estão quase na melhor escola mágica imperial, de acordo com um dos melhores servos da cidade ao Arlong, que não poderia esperar ser um grande servo de uma criança nobre, além de ficar imensamente impressionado com a sabedoria e a força de Li. Ele disse que valoriza o direito e a oportunidade de servir, e que não perderá esse privilégio garantido. Por outro lado, é muito mais do que isso. Ele olha para o ambiente escolar, e se lembra de quando se formou naquela época após a formatura. Ele prometeu a si mesmo que nunca mais voltaria a frequentar a escola seu amigo, que foi seu colega de classe 2 vezes, e o viu lutando para sobreviver à vida escolar, faz com que ele se lembre de tudo pelo que passou lembrando, quando um professor o convidou para fazer parte do clube de caminhadas. Ele cruzou totalmente esse convite e acabou tendo que trabalhar à noite na escola por causa das inúmeras tarefas que o professor lhe dava. Ele se lembra de ter que comer kimbap todas as vezes, porque eles mal tinham tempo para comprar comida. Todas essas dificuldades eram como o paraíso para ele. Agora ele está no último ano e está determinado a não ter nenhum motivo para ir à escola novamente, graduação ou ensino superior. Ele não está interessado em nada. Nisso, ele sai da academia e fica na beira da estrada. Infelizmente, um caminhão que desce a estrada falha nos freios. No último momento, é tarde demais, e ele morre imediatamente os resultados de sua educação, e até mesmo os prêmios se transformam em papel, e se tornam uma perda de tempo felizmente. Quando acorda, ele vê que reencarnou em uma família nobre. Ele agora é o terceiro filho de uma família rica e poderosa, chamada Wardanas. Esse é o primeiro pensamento de Lan em uma vida passada. Eu fui recompensado por frequentar a escola. Nesta vida, ele não precisará lutar por nada, nem mesmo ir à escola, afinal de contas, para que o filho de um rico precisa de educação. À medida que ele cresce e entende como a vida funciona, ele descobre que é o terceiro filho da família do diretor. Na família do diretor, somente o primeiro filho herda tudo isso. Parece inacreditável para ele. Pelo menos os outros filhos poderão receber migalhas da herança do primeiro filho. Infelizmente, não os filhos precisam descobrir o que querem fazer na vida sem a influência dos pais. Uma coisa que uma família proporciona. Todos eles é um campo de jogo nivelado, no qual eles podem aprender o que quiserem. Percebendo isso, ele se encontra com um dos servos durante toda a semana, e o homem pede a todos para ensiná-lo a lutar long. Se pergunta por que seu jovem mestre pediu para ser ensinado a usar uma espada, e perguntou por que ele queria aprender tal habilidade, que acha que essa habilidade será útil. Quando ele precisar dela, todas as palavras de Aliar Long o aconselham a aproveitar essa oportunidade para seguir o caminho e aprender a lutar. Mas em vez disso, que quer se tornar um mago, porque acha que esse é o caminho mais estável, onde El Arlong é atingido. Ele lhe pergunta, por que esse é o caminho mais estável? Ele sugere que sua resposta pode não ser ambiciosa, mas Al Arlong lhe diz que sua resposta é inteligente, e ele fica comovido com a inteligência de Leeran. Ele diz que está feliz por haver um filho nobre, que pensa com sua inteligência. Ele diz que a maioria dos filhos são sempre muito ambiciosos e perseguem as sombras, o que não funciona. Se comparado a Li, ele sabe o que quer antes de qualquer outra coisa, e quer o que quer. Li sabe que sua inteligência não vem apenas do fato de ser uma criança. Nobre, ele diz que se alguém já frequentou a academia, antes seu intelecto se torna supérfluo e ele se torna um realista. Ele sabe que em qualquer alta sociedade como a Ordem da Noite, a Guilda dos Aventureiros e até mesmo a família imperial, um mago experiente é sempre bem-vindo, portanto a melhor maneira de ele viver é ser um mago. Por fim, eles acabam indo para a escola de magia, a Academia Imperial, que há anos produz os maiores magos da cidade. Ele olha para o prédio alto da escola, lembrando-se de tudo o que ouviu sobre essa escola. Ele se pergunta se conseguirá chegar lá, e sem coragem, dizendo que só precisa superar tudo isso. Ao Arlong lhe disse que ele de sucesso e que pode alcançar o que deseja. Ele lhe diz que até mesmo o patriarca elogiou sua grande magia, embora os elogios pareçam desejos vazios para Li Han, pois o patriarca nem mesmo deixa praticar magia
Não é permitida a presença de camareiras ou empregados na academia, portanto Al-Harlon tem que retornar à cidade depois de desejar-lhe felicidades. Al-Harlon vai embora. Outros alunos começam a chegar à escola. Entre eles está uma princesa que veio com sua grande comitiva e criadas além do príncipe Duque. Os servos enviados com o príncipe foram mandados de volta, e o príncipe está furioso com isso. Ele declara que irá se reportar para os seus superiores, e quando vai apresentar sua queixa, parece incapaz de lidar com o que está prestes a dizer imediatamente. Suponha que eles usaram manipulação da mente. Ele se pergunta se são verdadeiros os rumores de que a academia pode usar magia em qualquer pessoa, incluindo nobres, e até mesmo enterrar alunos que morreram fora dos muros da escola. Ele está com medo, mas não tem escolha de repente. Eles ouvem uma voz assustadora. Cumprimentando ele, se pergunta se é realmente a voz do diretor. Todos temem o diretor. Os lembra com raiva da regra da escola. Nada de escravos. Ele lhes disse que se eles se recusarem a obedecer a regra, ele os forçará a obedecê-la. Então ele usa a magia para jogar fora todas as carruagens e os não-alunos. Inclusive a carruagem com as princesas, ele ordena que os alunos entrem na escola e todos obedecem nesse momento. Li Han se pergunta, qual será o seu destino nessa escola? Todos os alunos entram na escola e, embora alguns deles, especialmente os filhos dos nobres, reclamem da maneira como o diretor fala com eles e os chama de cabeça de ferro, outros realmente não se importam. Um dos alunos dessa categoria. Ela está olhando ao redor da escola, pensando no que fazer quando uma jovem sai ao seu encontro. Ela lhe pergunta se ele é mesmo, e ele responde afirmativamente. Em seguida, ela lhe disse que é Ioner da Casa Making. Ela continua explicando que, assim como a família de magos de lã, sua família também é uma. Ele diz que tem prazer em conhecê-la, mas que ela não procurou para obter vantagens pessoais. Ela lhe disse que está longe dele. Quer olha para o jovem que parece um tolo. Ele se pergunta por que Ioner está fazendo o possível para trazer pessoas para o rapaz, e ele não está interessado. Ele também se pergunta por que ela chama o príncipe de Alteza Imperial, quando o imperador nem mesmo lhe conferiu autoridade, e o imperador tem mais de 100 filhos, e somente o primeiro filho tem direito à herança. No entanto, observando os esforços de Yorili, não quer que eles sejam desperdiçados e decide conhecer o garoto. Além disso, não faz mal para ele fazer amigos. Ela fica encantada com o fato dele ter concordado. Ela lhe disse que ele é a primeira pessoa a aceitar seu pedido, dentre todas as pessoas da escola que ela já conheceu, e ele se pergunta, por que ela vai tão longe mesmo que seja mais nobre do que o garoto? Quando ele chega, descobre-se que o garoto é Gainando, o 97º filho do imperador. Até rumores de que ele é o 100º, mas ele sempre nega esses rumores. Talvez porque ele não queira que seu número caia tanto quando chega. Ele conhece Gainando, que está muito feliz por ter feito amizade com ele ganhando. Reclama com ele por ter levantado a mão em sinal de amizade para alguns desses rapazes e por terem rejeitado. Talvez isso se deva ao fato de os garotos não saberem o quanto ele é majestoso. Acontece que Ganhando nem mesmo sabe o que significa majestoso. Li Han conclui que ele é um idiota imaturo. Ele diz a Gainando que majestoso significa que ele é um filho de linhagem honrada e da realeza, embora Li Han saiba que a razão pela qual eles querem ficar com a ordem na arte, em vez do Gainando, é que ela tem uma descendência mais real. Ele diz a Gainando para não se preocupar com isso. Ganhando está tão preocupado, que pergunta se ele pode ajudá-lo a dar uma lição nos meninos ou bater neles. Mas Liane diz que os homens da realeza não fazem isso. Ele também lhe disse que os homens da realeza não intimidam ninguém. Quando Ganhando insiste, a maneira mais real é desafiá-los para um duelo. Ele sabe que não pode vencer. Então se rende e Ioner fica maravilhada com a sabedoria de Li Han. Ela diz ali que nem mesmo ela, um membro da família de Gainando, pode confortá-lo dessa forma. Ele tenta lhe perguntar por que ela se preocupa tanto com Gainando. Mas então eles ouvem a voz do diretor novamente. O diretor pergunta a eles por que estão todos conversando. Eles olham para ele e perguntam por que ele tem um semblante como o dele, um grande sujeito que decidiu se tornar um morto-vivo em vez de morrer. Li Han diz que nunca esperou que o diretor deles fosse um Light. O diretor pergunta se eles sabem por que eles chama de cabeça de ferro, e Ardenart responde que a razão pela qual ele chama de cabeça de ferro é porque a classe deles é representada pelo ferro. Ele lhe disse que ela está certa. Ele concede tem pontos de classificação do dormitório. Ela fica feliz e se pergunta se há um ponto para o dormitório, mas ele diz que é uma tolo. A primeira coisa que os magos devem aprender é como decodificar, depois de separar as mentiras da verdade.
Ele lhe disse que os pontos do dormitório não fazem sentido e que ela está apenas sendo enganada. Ele disse que o motivo pelo qual a classe deles é chamada de cabeça de ferro é que o ferro é um material grego que pode ser usado de diferentes maneiras e é muito útil. Eles ficam felizes por ele pensar que são pessoas muito úteis, mas ele diz que são tolos e que mais uma vez é uma mentira. A razão pela qual são cabeças de ferro é que seus cérebros são tão vazios quanto o ferro nesse momento. Todos estão confusos, se desculpa por tê-los tratado de maneira rude, admitindo que sabe que todos eles viajaram de lugares diferentes para chegar até aqui, e ele está arrependido. Em seguida eles se viram e olham para a porta ao lado deles, que se abre, e eles entram na sala de jantar. E a comida nessa sala de jantar é mágica. Eles ficam satisfeitos e agradecidos quando ele lhes disse que precisam comer liã por outro lado. Se pergunta se ele está falando sério ou se está apenas provocando-os novamente. Eles se sentam para comer e de repente a comida acaba. Ele ri deles dizendo que são muito ingênuos. Ele lhe diz que a perda de sua academia é a sede quando estiver com sede. Você sentirá vontade de fazer o que for necessário para beber. Ele joga roupas esfarrapadas e um pedaço de pão para eles. Eles reclamam que não terão comida suficiente, mas ele diz que usará magia para comprar comida e mais roupas. Um dos alunos sugere que, já que eles não têm permissão para ter boa comida e boas roupas, eles podem simplesmente comprar comida fora da escola ou mandar alguém para lá. O professor lhes disse que esperava que alguém fizesse algo assim. Então, ele decide dizer a eles: os calouros não podem sair da escola e não podem pedir nada para os colegas mais velhos e que devem trabalhar para conseguir o que precisam. Ele lhes diz que os está observando e que desejam o melhor para eles. Ele também espera que eles se tornem grandes magos e, ao terminar seu discurso, deseja a eles tudo de bom em suas funções. Os discípulos ficam indignados e espantados.